Eu te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Eu cantarei a bondade de Deus. Com tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei na bondade de Deus. Paz seja com todos. Agradeço a Deus pela oportunidade de chegar até você e o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor nesse dia tão especial. Nós estamos, neste momento, vivendo o último dia do ano de 2023. No corações de milhões, possivelmente bilhões de pessoas, existe a expectativa do novo, do renovado, do restaurador. A vida, na verdade, é a soma de vários ciclos
de várias etapas que iniciaram, foram experimentadas e depois elas foram então concluídas, ou então foram, como diz, fechado o ciclo. 2024 vai ser um ano que eu e você teremos a oportunidade de experimentar um novo de Deus para nossas vidas em todas as dimensões da nossa realidade, da nossa existência na Terra. E como base, eu gostaria de merecer a sua atenção no livro de Josué, capítulo 1, porque esse livro de Josué marca um novo ciclo na história do povo de Israel. Depois de longos anos no deserto, depois de longos anos sofrendo no deserto, a palavra de Deus disse que chegou a hora de atravessar o Jordão e iniciar uma nova realidade de vida como oportunidade de experimentar o cumprimento das promessas de Deus na terra prometida. O livro de Josué, no capítulo 1, passa para mim e passa para você alguns princípios, algo que é imutável para a gente observar já no início do ano. Primeira coisa que eu e você temos que ter consciência é que Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Naquele momento, na vida de Josué e da nação de Israel, eles estavam vivendo um período de crise. Depois de 40 anos conduzindo o povo de Israel no deserto, a palavra de Deus disse que Deus disse para Josué: Moisés está morto. Ao receber essa informação, Josué e depois os líderes e de maneira automática o povo foi possuído por um sentimento de crise, de instabilidade. Toda a segurança, toda a paz, toda a tranquilidade, todo o discernimento necessário para atravessar o deserto, naquele momento tinha sucumbido, porque quando Deus disse que Moisés estava morto, instaurou-se uma crise. A palavra de Deus deixa bem claro que crise é uma das plataformas de Deus para iniciar algo novo. Mesmo Moisés estando morto, mesmo que eu e você estejamos experimentando um período de crise em qualquer área, seja na família, seja na saúde, seja na vida financeira, nessas dimensões terrenas e temporais, ou até mesmo nas atemporal, como uma crise espiritual, um sentimento de vazio, uma falta de disciplina na leitura e na oração. Eu quero dizer a você que Deus continua no controle, no seu trono. Nada, vou repetir, nada está longe ou afastado do controle de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. E esta era a palavra de Deus para Josué. E eu quero, depois de muitos anos, lembrar a você que Deus continua no controle, independente da circunstância que você está vivendo. Esse princípio vai ser muito importante para 2024. Nós não podemos esquecer que, independente dos momentos e do tempo de crise que nós formos experimentar, independente do contexto, em qualquer área, Deus continua de forma soberana no controle. Outra coisa importante que a gente vê no livro de Josué, capítulo 1, eu vou me deter do versículo 1 até o versículo 9, é que precisamos sair do deserto. Deus não criou nenhum de nós, Deus não estabeleceu para nenhuma pessoa, principalmente para os seus escolhidos, sair de período de escravatura, período de jugo, seja do pecado, seja do Satanás, para morrer no deserto. Deus estava dizendo para Josué: levante os seus olhos e contemple a terra que vocês vão conquistar. Existe um projeto de Deus que não é que você morra no deserto. Deus investiu de forma pesada. Ele investiu a vida do seu próprio Filho, Jesus o Cristo,
como Senhor e, acima de tudo, Salvador da sua vida, para que você viva uma nova vida. Então, eu quero lembrar a você que você tem que fixar os seus olhos nos novos desafios para um novo ciclo que está começando na sua vida, na nossa igreja, agora em 2024. O texto sagrado disse que nós precisamos saber que a vitória vem de Deus. Deus é que nos dá estratégia, Deus que nos dá força, Deus que nos dá saúde. Deus, Ele é o Senhor é o Senhor da sua vida. Nada deixa de existir se Deus não tiver a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia sobre essa situação. Em outras palavras, tudo está nele e tudo foi feito por ele, tudo foi criado para ele, para louvor e glória do teu santo nome. Mas nós temos que entender que atravessar o Jordão, enfrentar os desafios, lutar contra os obstáculos que nos é proposto, essa decisão é minha, essa decisão é sua. Deus não fará, repito, Deus não fará para você aquilo que compete a você fazer. Então eu quero desafiar você a entender que a vitória está predeterminada, mas para conquistá-la você tem que contribuir com seus próprios recursos, seja em ação, em posicionamento, em liberações, seja de perdão, seja de misericórdia, em rompimento. Você vai ter que tomar decisões na sua vida agora em 2024. Vai ter que ampliar as suas conexões espirituais, você vai ter a obrigatoriedade para ser um vencedor, ampliar a sua conexão com novos homens e novas mulheres do Senhor, que o Senhor vai dar a você durante a sua caminhada. Mas enquanto você escolher ficar sentado, ficar na sua letargia, não haverá vitória para a sua vida. Existe a sua e a minha responsabilidade de tomar decisões, de tomar posições para mudar a situação que nós estamos vivendo, ainda que essas situações, ainda que essas posições, elas venham a ser aos nossos olhos boas. Aquilo que nós consideramos bom, existe ainda um estágio superior que é agradável e perfeito, conforme promessa do Senhor para mim e para você. Ainda no livro de Josué, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, nós temos que tomar, através de uma intervenção do Espírito Santo e das Sagradas Escrituras, nós temos que discernir a visão de Deus para mim e para você. Nem tudo que nós fazemos, nem tudo que nós desejamos, nem tudo que nós queremos, ainda que a gente venha concluir desta forma, eu quero dizer a você que é a vontade perfeita do Senhor. Pode ser a vontade de permissão, a vontade que Deus ele deixa a gente experimentar, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus disse para Josué: você vai conquistar tudo aquilo que você estiver vendo. E naquela visão não estava incluindo, por exemplo, a Índia, não estava incluso na visão. A visão de Josué não enxergou a nação brasileira, não enxergou os Estados Unidos. A visão dele era algo que Deus já tinha prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó e ao povo de Israel. Existe uma visão perfeita de Deus para mim e para você. Então, em 2024, aproveite os primeiros dias para você fazer algumas reflexões e responder para si mesmo, se o que é que você está fazendo ou o que você está idealizando para o próximo ano é algo que faz parte do bojo, da vontade de Deus para você. Existem coisas boas, mas existem coisas extraordinárias. E a Bíblia disse que o extraordinário é o que Deus quer liberar para o seu povo. Eu quero caminhar para as conclusões dizendo a você que é preciso que eu e você tenhamos o nosso peito, o nosso coração, a nossa alma cheia. Nós temos que entender que nós sempre vamos estar cheios. Ou nós vamos estar cheios de pessimismo, de negativismo, de situações de impossibilidade. Ou então nós podemos receber a recomendação
de Deus para Moisés. Eu quero que você entenda a realidade daquele homem. Aquele homem dedicou toda a sua vida, o melhor momento da sua história, a sua existência, um longo, quase 40 anos caminhando com Moisés. Ele tomou essa decisão, ele não recebeu nenhuma iluminação, não recebeu nenhuma voz profética, ele não foi influenciado por nada de sobrenatural para caminhar ao lado de Moisés. Ele simplesmente tomou essa decisão. E agora, depois de 40 anos, o seu sonho de, junto com Moisés, conquistar a terra de Canaã, estava sucumbindo. Ele poderia ter agora ser possuído pelo sentimento de luto, de tristeza, de fracasso, de decepção, mas a Bíblia disse que Deus disse para ele: encha o seu peito, encha o seu coração, encha a sua alma, independente da idade. Já não era um moço, já não era um adolescente cheio de paixão, não era mais um jovem aventureiro, já era um homem consolidado, já era um homem calejado, já era um homem sofrido, era um homem estigmatizado, porque ele era diferente dos demais líderes. E a Bíblia diz agora que o Senhor disse para ele: encha, e eu quero que você também se encha. Eu poderia usar o chavão do pentecostalismo e dizer a você: seja cheio do Espírito Santo. Mas muito mais do que isso, você pode ser cheio humanamente falando, você pode ser cheio de ânimo, você tem que ser encharcado de coragem. Acredite que a coragem e o ânimo está em você, e somente você pode impulsionar isso na sua vida. Toda vez que o Senhor Jesus proporcionou algo extraordinário para as pessoas, a primeira coisa que ele precisava de ver naquela pessoa era um sentimento de ânimo, um sentimento de coragem. O cego, ele, de maneira assustadora, de maneira perturbadora, ele incomodou os líderes religiosos, os discípulos de Jesus, perturbou a multidão. Quando Jesus parou, e quando pessoas que têm ânimo, pessoas que têm coragem, pessoas que superam o convencional, rompe o ambiente ali de limitações e faz com que Deus pare. Então, a primeira coisa que é necessário é: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Então, enche o seu coração, independente do ambiente de morte, independente de fracasso, de frustração, independente do ambiente de medo. Eu quero que você tenha em Deus a oportunidade de ser cheio de ânimo e de coragem. E concluindo, eu quero dizer a você que nós temos que usar, em 2024, um farol. Precisamos de uma referência, precisamos de um norte. E Deus, ele já sabia disso. E foi por isso que ele disse para Josué: você vai conquistar. Você vai atravessar o Jordão e vai conquistar. Então eu vou te dar um referencial. Primeiro, medite. Meditar em quê? Meditar a sua palavra. Medite na minha palavra, diz o Senhor. Faça isso de dia, faça isso de noite. Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. A Bíblia disse que Deus disse: você tem que fazer. Como é que nós temos que fazer? O fazer significa trabalho, significa decisões, significa arriscar. Eu tenho aprendido sobre fé nos últimos meses e eu posso hoje dar mais uma definição de fé. Fé é correr o risco. Então, em Deus, corra o risco de experimentar algo novo. A Bíblia disse que Deus deu para ele um norte. Primeiro, medite. Segundo, você faça como? Desviando da direita ou desviando nem para a esquerda. Permaneça reto, permaneça firme. E por último, eu quero dizer que Deus disse para ele: fala. Aquilo que você fala produz efeito no mundo espiritual. Ele diz: de que forma? Sem cessar. Todo dia nós falamos. Eu quero que o Espírito Santo te ajude a ter no seu coração elementos que, quando você falar, possa mudar destino, não somente da sua vida, mas a vida das pessoas. E a outra coisa que o Senhor prometeu para ele é que você terá sucesso e prosperidade. Prosperidade e sucesso é o fim, é o projeto original de Deus para o seu povo, que foi redimido pelo sangue glorioso de Jesus Cristo. Sendo assim, desejo a você um feliz ano novo.
que a graça que te alcançou este ano e nos anos passados, e a misericórdia que tem nos acompanhado, e acima de tudo, nós crescemos no relacionamento, porque em 2023 e depois da pandemia, a bondade do Senhor tem nos acompanhado de maneira gloriosa. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Oh, uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Vamos, neste momento, fazer uma oração de gratidão pelo ano de 2023. Oremos. Pai Celestial, nós externamos a nossa gratidão pela sua bondade, que nos alcançou nesse ano, marcado de muitas experiências das mais diversas, que nos trouxe até aqui. Receba a nossa gratidão por todos os cuidados manifestos a favor de cada um de nós. Aqueles que nós tivemos a habilidade de perceber e aqueles muitos que a gente não discerniu. Oramos a Deus pedindo que o Senhor receba o nosso reconhecimento, que só chegamos até aqui porque o Senhor tem sido bom e a sua misericórdia é renovada a cada manhã. Em nome de Jesus, nós oramos assim e te agradecemos, hoje e para sempre. Amém. Tenha um feliz ano novo e que a gente caminhe junto para conquistar essa nova etapa, essa nova terra de Canaã para a glória do Senhor.